Então, uma vez que nós já iniciamos nosso processo, nosso semestre, passamos pelo momento da apresentação, nós já conhecemos alguns dos instrumentos que vamos utilizar. Vamos aqui no nosso assunto, né, ao que importa de fato. Introdução à patologia é um tópico muito comum nos livros mais utilizados, tá? Dentre eles, o que a gente usa normalmente como base para essa construção são patologia, né, o de Robbins e o patologia, o Bolholo. Todos dois já estão disponíveis para vocês, tá bom? Os textos e reportagens, materiais extras que surgem ao longo da apresentação, eu já enviei lá para o Classroom, que vocês forem observar no mural, referente à aula de hoje, está disponível, tá? Esse material está todo disponível. Ao longo dos slides tem alguns links que, como os slides poderão estar disponíveis em PDF para vocês, vocês podem seguir o link clicando Ctrl e segurando Ctrl e sobre o linkzinho, que ele faz um hiperlink com o site, ok? Pessoal, o estudo da patologia, na verdade, é uma área muito específica dentro da medicina, certo? E peraí que tá rolando um engancho aqui para passar o slide. Que estranho. Peraí. E etimologicamente, a etimologia da palavra é quando a gente utiliza raízes e origens, tá? Linguísticas de um termo. Então, etimologicamente, o estudo das doenças vai ser do grego pathos, que é doença ou sofrimento, e logos, né, de estudo, doutrina, investigação, tá bom? Logos, estudo, sabedoria, conhecimento. Então, conhecimento com relação às doenças, conhecimento ou estudo dos sofrimentos pelos quais o indivíduo passa, seja ele um ser humano, seja ele um animal, tá bom? Mamífero, etc., porque também é área de estudo da medicina veterinária, por exemplo, da zoologia, tá bom? Então, a patologia pode ser entendida como a ciência, vamos usar um pouco o laser. A patologia pode ser entendida como a ciência que estuda as causas das doenças. E quando a gente fala causas das doenças, não são apenas as causas físicas, mas nós também podemos falar em afecções, nós vamos ver de outras naturezas, tá? Os mecanismos que as produzem, que as desencadeiam, os locais onde ocorrem as alterações moleculares, morfológicas e funcionais que apresentam. A definição de doença até pouco tempo atrás, a gente pode falar tipo 2 décadas, existiria uma limitação nesse conceito, uma vez que vários outros elementos, né, convergem para o desenvolvimento, para o desequilíbrio no processo saúde e doença. Hoje em dia nós falamos em processo saúde e doença, tá? Então, na nossa perspectiva, neste momento, doença vai ser um desequilíbrio, né? E a partir do conceito biológico de adaptação. E a adaptação do corpo, vocês veem desde lá de fisiologia, é um processo de tentativa do corpo humano a atingir a homeostase. E essa adaptação vem desde processos químicos, tá? Celulares, a nível de membrana, citosol e etc., que refletem nos tecidos e no organismo como um todo, nos tecidos e órgãos e organismo como um todo. Então, a capacidade de ser sensível às variações do meio ambiente, e a essa característica se dá o nome de irritabilidade. A capacidade de produzir respostas, são variações bioquímicas e fisiológicas capazes de adaptá-los os tecidos, os órgãos, as lesões de várias naturezas. Mas e com relação às diversidades, né, que cada indivíduo,
cada grupo populacional, cada tipo de contexto em que o indivíduo esteja inserido vai determinar que ele responde diferentemente às lesões, às influências, tá? que lhe são impostas. Então, a saúde, ela compreende um estado de adaptação do organismo ao ambiente físico, né? Quando o organismo consegue se adaptar, física, psíquica, socialmente ao meio, né? De modo que este indivíduo se sinta bem, e se sentir bem é um conceito subjetivo, é um conceito individual, portanto, intransferível. E não apresenta sinais ou alterações orgânicas, que é o que a gente chama de saúde objetiva, a partir de observações que possam ser mensuradas, que possam ser a elas possa ser atribuído determinado rótulo ou qualificação. A doença, ao contrário, é um estado de falta de adaptação ou inabilidade do organismo em promover essa adaptação ao ambiente físico, psíquico, social, no qual o indivíduo se sente mal, né? E o mal vai ser aquele contrário de se sentir bem, portanto, são manifestações individuais, intransferíveis, imensuráveis, se chamam subjetivas, assim como, por exemplo, a dor, né? E ou apresenta alterações orgânicas evidenciáveis objetivamente, que vão ser percebidas pelos sinais clínicos manifestos que podem ser observados pelo corpo. Um indivíduo que esteja com saúde é diferente do conceito de normalidade, tá? Normalidade é um conceito que se estabelece a partir de parâmetros e padrões que a sociedade julga ou estabelece para determinados contextos, né? Inclusive na área, né, das ciências humanas, quando a gente vai tratar sobre as deficiências, os transtornos do desenvolvimento, normal é um termo que a gente tende a rechaçar, uma vez que todo indivíduo é diferente consideravelmente um do outro, e a normalidade, sendo um parâmetro estabelecido pela sociedade, seria algo que representa uma pressão ou uma opressão sobre o indivíduo para tentar se encaixar, e para se sentir parte do grupo ele precisaria seguir aquele padrão. Então, saúde e normalidade não são a mesma coisa, certo? Varia de acordo com o indivíduo, mas normalidade é muito mais o segmento de parâmetros, de padrões. Saúde diz respeito ao estado do indivíduo, a como ele vai se sentir, e justamente aquele parâmetro de se sentir bem mediante critérios subjetivos, por exemplo, e a observação ou não observação, no caso, de sinais manifestos organicamente. Tudo isso, esses dois parâmetros, saúde versus normalidade, vão depender de variáveis que são elementos do meio, que são as influências que estão sendo continuamente jogadas sobre o indivíduo, tá bom? Então, aí, normalidade estabelecida a partir da média de observações de determinado parâmetro, utilizando-se para o seu cálculo métodos estatísticos. E quando a gente fala em normalidade dentro de uma população, já no ponto de vista bioestatístico, a gente vai ter o desenvolvimento, por exemplo, de cálculos específicos para a formação daquela que a gente chama de curva normal ou histograma, né? Isso aí vocês vão lembrar e vão aprender com o tempo. Os valores normais para descrever parâmetros no organismo, como, por exemplo, o peso de órgãos, a dimensão média deles, o número de batimentos cardíacos, pressão arterial, sistêmica, tá? Né? Estabelecidos a partir de observações dentro de populações homogêneas de mesma etnia, que vivem em ambientes semelhantes, cujos indivíduos são saudáveis dentro do conceito enunciado anteriormente. Só que a patologia tem diversas divisões, tá? E dentre elas, a gente vai ter alguns conceitos gerais. Na verdade, a aula de hoje é muito mais sobre conceitos gerais e tópicos que a gente vai se adiantando para acompanhar ao longo do semestre, tá bom? Então, a gente tem dentro do processo saúde e doença, dentro de um contexto de queixas, a gente tem as manifestações subjetivas, que são os sintomas. O que são sintomas, professora? Olhem, é o que o indivíduo sente, é o que ele relata sentir.
dor, formigamento, tontura. Meu avô, por exemplo, quando a gente pergunta o que ele está sentindo, ele diz: minha filha, estou sentindo uma coisa lá longe. E aí, assim, para a gente compreender o que ele quer dizer com sentir uma coisa lá longe, né, a gente vai observar que tem outras características para isso. Mal-estar geral, pode ser tontura, pode ser confusão mental, e isso vai variar demais de acordo com o paciente, e vocês vão perceber, por exemplo, que isso varia de acordo com o local onde reside, de estado para estado, os pequenos... as pequenas mudanças linguísticas, termos que nós não conhecemos em uma cidade, mas que são muito difundidos em outra, tá? E nós temos as manifestações objetivas, que são os sinais. O que são sinais? É o que é manifesto no corpo. Palidez, exantema, edema, tá? E por aí vai. Essa grande área de estudo dos sinais e sintomas na patologia se chama semiologia, que será um próximo componente curricular que vocês deverão atender, tá? A patologia cuida dos aspectos da etiologia, que é o estudo das causas das doenças. A gente tem a patogênese, que é o mecanismo do desencadeamento daquela doença, tá? Como a interação causativa, né? O que a gente chama causação do processo de adoecimento, do processo patológico. A anatomia patológica é a área da ciência de estudo de alterações morfológicas nos tecidos, quando a gente tem aquelas observações celulares, observações histológicas, e que vamos identificar nesses recortes histológicos as alterações que recebem o nome de lesões. Fisiopatologia é o estudo do processo de alterações que acontecem a partir da patogênese, tá? Então, estudo das alterações funcionais de órgãos e sistemas afetados. Um exemplo disso é que para determinado organismo, e se a gente for falar, por exemplo, das afecções respiratórias, como pneumonia, tuberculose, meningite purulenta, esses 3 exemplos têm como causador específico um tipo de bactéria. Então, eu posso ter diferentes agentes etiológicos desencadeando diferentes processos patológicos, mas que têm alguns conjuntos de sinais e sintomas semelhantes, tá bom? Então, para pneumonia, para tuberculose, para meningite purulenta, inicialmente nós vamos ter sinais e sintomas como tosse, dispneia, palidez, né? E aí vai se diferenciando esse conjunto de sinais e sintomas para o quadro clínico que vai ser específico para aquele tipo de doença. Quem vai auxiliar no diagnóstico? Quem é que vai auxiliar no processo de diagnóstico e de abordagem desse paciente? Os exames auxiliares, os exames complementares, sorológicos, que a gente chama de exames de sangue, exames de imagem, tá? E o que a gente vai utilizar, vocês vão ouvir muito ao longo da formação, a frase chamada "a clínica é soberana". Clinicamente, observacionalmente também, e a partir dos processos de enfermagem, inspeção, palpação, percussão, ausculta, nós podemos identificar quadros clínicos que sejam característicos de determinado processo patológico. Da mesma maneira, outros agentes etiológicos, como o caso dos vírus, né? Vírus que causam infecções no trato respiratório superior, toda essa família. Rinovírus, coronavírus, que é o nosso... a figurinha do ano, né? Vírus da influenza, que são os causadores da gripe, para-influenza, vírus sincicial respiratório, herpes vírus, adenovírus, bocavírus, coxsackie-vírus. E vírus que causam infecções no trato respiratório inferior. Mesma maneira, influenza vírus, para-influenza vírus, vírus sincicial respiratório, adenovírus, bocavírus, metapneumovírus. E aí essas famílias de vírus podem vir a desencadear conjuntos de
quadros como otite média, sinusite, faringite, laringite, bronquite, bronquiolite e pneumonia. São exemplos. E aí você vai lembrar que existem pneumonias também que são desencadeadas por bactérias, tá? Aí eu trago um GIF lindo do nosso colega do ano, que é o novo coronavírus, SARS-CoV-2. Nós vamos ter uma aulinha maravilhosa só sobre ele. Essas spikes, essas espículas ao longo dele, são o diferencial da agregação dele ao organismo humano, da afinidade dele com receptores do organismo, né, humano. Nós temos a patologia geral, que vai ser a abordagem de aspectos comuns a grandes doenças, a grandes conjuntos, né, que se diferem só de acordo com suas causas, mecanismos, né. E a patologia geral, e a patologia especial, perdão, que vai estar relacionada a doenças de um determinado órgão ou sistema. Daí se geram as especialidades médicas, as especialidades, né, da área da saúde, tá bom? Então, ou estuda doenças agrupadas por suas causas, como doenças infecciosas. A gente vai ter um infectologista, doenças causadas por radiações, doenças causadas doenças que se manifestam no trato respiratório, que a gente vai ter o pneumologista, no sistema gastrointestinal e etc. Então, a patologia geral tem importante componente experimental a partir de modelos induzidos em vários animais de laboratório. E esse desenvolvimento de modelos experimentais, tá, que tem avançado muito nos últimos 50 anos, vamos dizer, depois da Segunda Guerra Mundial, experimentos monstruosos realizados nos campos de concentração eram resultado da falta de algum tipo de regulação ética, né, nas pesquisas envolvendo seres humanos. E o fim dela e a intervenção da criação da Organização das Nações Unidas, o pontapé inicial, inclusive, para discussões do grande tema, da grande área de bioética. Vamos falar bastante sobre isso ainda. Então, de todo o processo, né, do corpo humano, a gente vai ter um momento da agressão, e a agressão pode ser causada por agentes etiológicos específicos, né, ou por influências do meio, que a gente vai ver um pouco mais adiante, agentes físicos, agentes químicos, tá? A defesa, que é a resposta gerada pelo próprio organismo, desde a nível molecular e celular, o processo de adaptação e a lesão infligida sobre esse tecido. Quando não há a lesão, a gente tem outros processos, tá? Concomitante a esse processo de adaptação, a gente vai ter outros processos que nós vamos conhecer, como processo inflamatório, processo infeccioso, tá bom? A Idade Média, por exemplo, foi um momento, estávamos lá, né, cobrindo, dando toda a cobertura esse grande evento chamado Idade Média. Brincadeira, pessoal, quem está assistindo pode achar um pouco estranha essa professora. Nós temos algumas figuras que são emblemáticas e estereotípicas da Idade Média, por exemplo, da peste negra, que a gente tinha os médicos e os trabalhadores da saúde, que não era, na verdade, a saúde não era uma grande área na Idade Média, mas os que recolhiam os corpos dos indivíduos que eram acometidos pela peste. Nós vamos ver já quem era o agente causador e por que tudo isso está relacionado à organização social, à organização da cidade, o comportamento dos indivíduos, a interação entre grupos de indivíduos, sejam eles homogêneos, sejam eles heterogêneos. A peste que carregou, que dizimou grande parte da população da Europa na Idade Média, é um reflexo tanto do desconhecimento do ser humano à época dos agentes microscópicos, tá, desse adoecimento e da dificuldade que existia, que se tinha para esse combate, para impedir o desenvolvimento das grandes lesões, que são os bulbos, né, formados a partir
do acúmulo dos micro-organismos nessas coleções. E aí a morte em pouquíssimo tempo, nós vamos falar ainda sobre isso, e a grande autoinfectividade. Nós temos a influência das superstições e das crenças arraigadas e do poder dos instrumentos místicos e espiritualistas sobre a causa das doenças, como se fossem doenças de ordem espiritual, castigos de Deus. Aqui na figura a gente tem um exemplo como de uma intervenção que eles chamavam de trepanação, que é a partir da perfuração do crânio na região que se atribui ao, por exemplo, chakra coronário, que os maus espíritos sairiam por esse corpo e se aliviariam as doenças, se aliviariam os males. Nesse tempo se imaginava que as doenças eram transmitidas por humores, que são meio espíritos, os miasmas que pairam pelo ar e que atingem um indivíduo ou a outro. A proximidade e a dificuldade em sistematizar o processo de cuidado, naquela época era influenciado pelo desconhecimento do desenvolvimento das doenças, mas já era uma forma primitiva de organização das enfermarias, dos hospitais, tá? Ainda nessa avaliação tem até esse link que vocês vão ver, eu acho que eu já até salvei em PDF já para mandar para vocês. A Idade Média, superpopulação. A grande pergunta, se não tivesse existido a peste, né, que a gente chama peste negra, que dizimou mais da metade da população, foi 1/3 ou 2/3. Vamos certificar. 1 segundo, com licença, já volto. Vamos dar inteligência digital aqui. Vamos para minha amiga aqui do Google. Qual a população da Europa dizimada pela peste negra na Idade Média? Aqui estão algumas informações sobre quantas pessoas morreram com a peste negra na Europa? De acordo com Wikipédia, a peste negra foi a pandemia mais devastadora registrada na história humana, tendo resultado na morte de 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia, atingindo o pico na Europa entre os anos de 1347 e 1351. Vejam vocês, por exemplo, olha que bacana a gente ter a quem perguntar, né? É o Wikipédia, mas é a configuração do assistente do Google. Você observa que existiram várias pandemias ao longo da história e a maioria delas diz respeito ao comportamento da população, ao comportamento dos indivíduos, né, e a interação entre eles. Obviamente que ao não conhecer isso, instintivamente, a família que tinha uma perda, né, pela peste, ela instintivamente promovia um isolamento do indivíduo acometido e as pessoas tendiam a abandoná-lo ou sair da casa ou etc. Daí que se começou o conceito de quarentena, tá? De isolamento ao longo de determinado período de tempo, e o hábito de se jogar cal na casa, nos ambientes que tinham sido ocupados por indivíduos doentes. A gente vai ver por quê a posteriori, certo? Essa figura nós vamos usar um pouco mais adiante, ela vem ilustrar o processo de influência do meio externo sobre o organismo, sobre as células, no caso aqui células epiteliais, e a ação de células do sistema imune, como macrófagos, tá? Fibroblastos, né? No processo de resposta inflamatória. A gente tem os linfócitos, a gente tem células dendríticas e cada tipo de célula tem uma função em determinada etapa nesse momento, nessa fase adaptativa. E a gente vai ter dois desencadeamentos. A fase de
tolerância a uma agressão, né? Ou um momento de continuidade dessa resposta, né? A agressão propriamente dita, a expansão clonal de células agressivas e aí aqueles processos mais longos que nós conhecemos. Mas nós temos conceitos diferentes, como é o caso de infecção, que é o estado patológico causado por agentes patogênicos microscópicos. Exemplos deles são os vírus, que é só uma figurinha para ilustração do processo de replicação viral, por exemplo, que é como o vírus se apossa do maquinário celular para se reproduzir. Infestação, que vai ser a invasão do organismo por parasitas macroscópicos, como pulgas e piolhos, aqui um exemplo. E a afecção, qualquer estado ou alteração patológica, exemplo disso pode ser as doenças que a gente vai chamar, não necessariamente doenças, mas o processo de sofrimento psíquico, tá? Nós temos conceitos como lesão, que é a mudança anormal da estrutura orgânica em uma determinada área particular, pode ser a epiderme, pode ser um órgão interno e que vai ser identificado de diferentes maneiras. A lesão pode ter diferentes maneiras de se manifestar, de se desenvolver, de se ampliar ou de ser debelada, tá? Sintoma é a manifestação subjetiva de uma alteração orgânica ou funcional. Não pode ser medido com exatidão. O que você sente? Eu sinto muito mal-estar. Como assim? Como é o mal-estar? Você sente dificuldade para respirar? Não. Você sente dor? Não. Você sente o quê? Não, é mal-estar. Um mal-estar geral. Como que se mede isso? Isso é uma manifestação subjetiva, é individual, é intransferível, mas nunca, jamais, o sintoma pode ser desconsiderado de um paciente, tá? Os sinais, eles caminham normalmente juntamente com sintomas, exceto em situações peculiares, situações específicas, como é o caso do diabetes, que eu tenho a diminuição da sensibilidade de extremidades distais, de membros, como é o caso dos pés, que eu tenho a perda de determinada sensibilidade, e aí eu dificilmente tenho uma queixa, né? Um sintoma específico, dor, não. E tem outros que vão caminhar junto com isso, tá? Então, os sinais são manifestações externas, objetivas, passíveis de serem mensurados, como palidez, como edema, como hiperemia, tá? As características da inflamação: dor, rubor, calor, tá bom? E edema. Síndrome. O que é uma síndrome? Conjunto de sinais e sintomas que caracterizam um quadro clínico. É quando tem um quadro clínico de várias manifestações, normalmente multissistêmicas ou de diferentes dimensões, como é o caso, por exemplo, da síndrome da imunodeficiência adquirida, causada pelo HIV. Temos outras síndromes que são congênitas, exemplo, durante a gravidez ou, né, genética, como é o caso da síndrome de Down. Eu tenho um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam a identificação daquele bebê fofo, de olhos amendoados, que podem ser identificados desde lá, tanto na gestação, tá? Quanto de natureza genética, de exames de ordem genética, quanto após o nascimento. A ciência tem avançado a ponto de, nas últimas décadas, ser possível identificar o desenvolvimento da síndrome de Down em um feto antes mesmo do nascimento, tá bom? Hereditárias, contraídas a partir de herança genética. Tudo isso vocês já conhecem. Quanto à extensão, eu tenho lesões locais, circunscritas a determinada área corporal, ou gerais, que atingem todas as áreas do organismo e podem comprometer as atividades de vida diária a ponto de se deixar o indivíduo em estado de dependência física, por exemplo. Quanto à evolução, eu posso ter as doenças agudas,
de curta duração e de intensa manifestação, ou crônicas, que são de meses a anos sua manifestação, tá? A avaliação é feita quase sempre retrospectivamente, porque obviamente que o paciente procura o serviço de saúde depois que percebe que aquele problema o incomoda ou atrapalha suas atividades consideravelmente. É uma cultura da nossa população, é uma cultura da sociedade, portanto é algo carregado pelo indivíduo. Só buscar um serviço de saúde quando tem queixas substanciais que o impeçam de realizar determinadas ações. Nós temos uma dificuldade imensa de agregar aquele conceito de promoção da saúde e prevenção de agravos. Ainda existe um caminho a ser percorrido, mas o Sistema Único de Saúde já é uma construção grande e robusta o suficiente para termos uma população que já compreende alguns programas, algumas ações, tá? Avaliada pela velocidade das manifestações clínicas, que vão ser subaguda, superaguda, esses conceitos a gente vai vendo ao longo do tempo, ok? Então, quanto ao êxito do desenvolvimento da doença, nós podemos ter uma evolução, e vocês vão entender esse termo como nem sempre algo que gera um desencadeamento, um desfecho positivo. Evolução é como o paciente se manifesta, se apresenta ao longo do tempo, tá? O paciente pode evoluir para a cura completa, ele pode evoluir positivamente, ele pode evoluir bem, mas o paciente pode evoluir para óbito, tá? Eu coloquei aqui que deixei de propósito, né? Evolução, quanto ao êxito, morte, mas não, a gente usa o termo óbito, tá? Morte é um termo afetivo. Clinicamente, lá no prontuário e tal, a gente utiliza o termo óbito, tá bom? O paciente evoluiu para óbito. Morte é um termo que a gente utiliza mais humanamente, tá? Falando pessoalmente, tá? Podemos ter uma morte súbita, podemos ter uma morte agônica acompanhada do sofrimento, tá? Ou lenta. Quanto à etiologia da doença, posso ter uma doença infecciosa, resultado de um processo infeccioso causado por um agente patogênico, como tétano, difteria, gripe, sarampo, AIDS, tuberculose. Olha, eu prefiro chamar SIDA, tá bom? AIDS, SIDA, porque evitar internacionalizações demais. A doença ela pode ser infecciosa, pode ser contagiosa, transmitida por contato direto entre indivíduos ígidos e pacientes infectados, como é o caso do sarampo, como é o caso das infecções sexualmente transmitidas, perdão pelo termo, a gente não usa DST mais, é IST. Pode ser não contagiosa, quando não é transmitida pelo contato direto entre indivíduos ígidos e infectados, tá bom? Exemplos de doenças não contagiosas são o câncer, tá? São o tétano. Tétano não é transmitido pessoa a pessoa. A gente já sabe como ele é transmitido, tá? Clostridium tetani. Doenças não infecciosas, elas não se relacionam com invasão do organismo por micro-organismos. São acidentes, são mortes violentas, envenenamentos, doenças crônico-degenerativas, tá? Como neoplasias, né? Câncer, cirrose, diabetes, cardiopatias, alergias, né? Processos alérgicos, outras doenças autoimunes. Temos fatores relacionados à infecção. A infecção ela só vai acontecer se existir 3 grandes contribuintes, tá, gente? O agente causador, o agente etiológico, usamos aqui um vírusinho lindo. O hospedeiro, o organismo hospedeiro, que pode ser humano ou pode ser qualquer outro. Vamos lembrar que a grande parte dos vírus não infectam seres humanos, infectam outros animais.
aves, mamíferos, tá? Nós vamos falar sobre isso ainda, sobretudo quando estivermos falando sobre SARS-CoV-2 e o que a gente chama de salto biológico, tá bom? Eu tenho os 3 fatores: o agente, o hospedeiro e o meio. As formas como o ser humano se relaciona com o meio ambiente são determinantes para a forma como todo esse contexto se volta contra o homem. Como essas modificações, como é o exemplo do salto biológico, vai acontecer com relação ao homem. Ao longo da história e conforme diferentes culturas, nós temos várias maneiras de observar, de identificar o processo de saúde e doença. E talvez culturas orientais e ancestrais que respeitam mais o meio ambiente se aproximem mais do entendimento ou da aceitação ou das formas de lidar com as doenças, principalmente quando se observa o equilíbrio do organismo e o equilíbrio do homem com o meio, principalmente entendendo que o homem ele é parte de um todo, ele é o resultado da interação entre corpo, mente e espírito, como é o caso aqui dessa figurinha fofa. Certo? A maioria das imagens, pessoal, eu coloco a fonte, certo? O link de onde eu obtive. A maioria, certo? Algumas eu obtenho via Google Imagens também e tem outras semelhantes lá. Eu sempre vou colocando essa que eu acho mais bacaninha. Então, a relação do homem com o meio, como ele se percebe... Opa, desculpa, bati no microfone. E como ele vê a si mesmo, como ele se conhece, faz parte de uma caminhada de eras, tá? E esse momento em que nós vivemos, tá? Da relação destrutiva, abusiva, tá bom? Olha aí, só quem tem relacionamento tóxico não é você, jovem, que está em um relacionamento tóxico com aquela pessoa tóxica, radioativa. O ser humano é absurdamente tóxico com o meio ambiente e o que nós estamos vivenciando agora, um momento de transição, um momento de ebulição da espécie, tá? Homo sapiens, em que não se sabe exatamente qual que é o ponto de diferença, de diferenciação entre o biológico, o tecnológico, o ambiente, o social, em que não se respeita os valores éticos, por exemplo, e como é importante a preservação do meio ambiente para a saúde do homem, né, que é algo intrínseco à manutenção da vida humana na Terra, é muito difícil a gente retornar a um ponto de consciência ecológica. Então, tudo isso implica no momento de pandemia que nós estamos vivendo, tudo isso. A valorização humana com o desenvolvimento de políticas públicas que atendam a necessidades não só do indivíduo ou de pequenos grupos econômicos, mas de toda uma população. Saúde e proteção social, princípios, instrumentos, bem-estar social, acesso aos serviços, governança, tudo isso diz respeito, inclusive, a momentos históricos. A cultura ocidental não tem essa visão macro, porque tem se construído em torno da propriedade privada do que o material pode proporcionar, inclusive a vida da imagem, tá? Se liga, galera, o valor ético, tá, do ser humano e da vida, o valor econômico que esteja associado a essas políticas públicas, a um valor social, tá? E a dimensão ambiental que está diretamente implicada em todos esses outros, incluindo o bem-estar social. Já a inconsistência, a inobservação desses elementos leva a convulsões de saúde e de risco da vida humana na Terra. Temos outros determinantes, como determinantes fisiológicos no processo de saúde e doença, como é o caso da hereditariedade, de transferência de caracteres genéticos, morfológicos, funcionais, que transmitem transmitem a ascendência para a sua descendência.
podem se manifestar a partir do nascimento, que são algumas cardiopatias que persistem após o nascimento. Nós vamos ver alguns exemplos. Na infância, que pode se manifestar, como é o caso da surdez. Na puberdade, pode ser o caso de diabetes, obesidade. Na puberdade, entre a puberdade e a adultez, a vida adulta, nós temos não apenas o câncer, outras doenças também que nós conhecemos bastante e estão muito em alta, vão ser os sofrimentos psíquicos, as doenças afetivas, como é o caso da depressão e ansiedade, são doenças do século XXI, resultado de todos esses desbalanços que vimos falando. Manifestações na velhice, também o reumatismo, outras doenças degenerativas. Características constitucionais das doenças são a idade, por exemplo, no lactente nós temos manifestações específicas, inclusive atinentes ao aleitamento, como é o caso de diarreia, desidratação, verminoses e processos infecciosos na primeira infância. Nós temos várias histórias bacanas e engraçadas, engraçadas, que ajudam no aprendizado, no entendimento das verminoses na primeira infância. Puerícia, que é a grande incidência, são os acidentes domésticos. Na puberdade, na adolescência, os acidentes esportivos. Naquele momento, aquela fase de ousadia e tentativa de se provar como um ser digno de ser aceito em determinado grupo. O adulto, acidente de trabalho, trânsito e violência urbana, atenção para a violência doméstica, atenção para o feminicídio. Maturidade dos 45 a 65 anos, tem gente que não fica maduro não, hein? Doenças degenerativas associadas a condições de vida, condições essas também referentes às condições socioeconômicas e educacionais. E a velhice, doenças referentes à terceira idade, a gente não gosta nem de falar sobre isso, a gente gosta de falar de senilidade. Vocês vão ver isso mais lá para frente. Predisposição, que é a vulnerabilidade, suscetibilidade do organismo àqueles agentes causativos ou condições causativas. Podem ser constitucionais, podem ser condicionais, podem ser combinadas, que vai ser uma constelação de critérios, de predisposição, de intercorrências, certo? Determinantes político-econômicos, e isso a gente pode passar horas falando sobre, é um problema recorrente, é um problema presente e continuará sendo um problema nas próximas gerações. Contenção salarial, como é o caso que nós vivenciamos, desemprego, deterioração das condições de trabalho, e o que nós vivenciamos, inclusive, presentemente no serviço público, por exemplo, no trabalho, a condição geral, distribuição desigual e injusta de renda, quando nós temos uma população crescente abaixo da linha da pobreza, novamente no Brasil. Associação inversa, quando tem a capacidade econômica versus a doença. O alto custo de vida versus as mortes prematuras, sendo essas causadas pela violência por acidentes, por exemplo. Quando o ser humano já imagina ter ultrapassado sua capacidade de ser vulnerável a problemas, ele cria problemas. Esse é um link da Abrasco, tá? Exemplos disso é um arco-íris, uma conjunção de determinantes, de condições de vida e de trabalho que vão determinar no processo de saúde e doença. Produção agrícola e de alimentos, educação, ambiente de trabalho, desemprego, água e esgoto, serviços sociais e de saúde, habitação, tudo que vai influenciar no modo de vida da população. Achar que uma pandemia, como é o momento que a gente vive, não tem influência ou não é influenciada pelo modo de vida da população é um jeito muito rasteiro, muito superficial de se avaliar um problema.
O problema da pandemia não é apenas biológico, não é apenas o vírus, não é apenas as populações que respondem a ela, é também como um sistema, como os serviços de saúde são organizados para acolher a essa população. Observações importantes e desconcertantes: 50% da renda nacional corresponde a 5% de privilegiados. E privilégios, se a gente for começar a falar de privilégios, nós também estamos em alguns aspectos dentro desse privilégio, apesar da renda não ser a maior. Nós temos mais de 20 milhões de menores carentes, nós temos mais de 2 milhões de crianças abandonadas no Brasil, esperando, na fila de adoção. Políticas de saúde caracterizadas por serviço público ineficiente, deficiente, havendo um predomínio de ações empresariais, isso aqui é antigo, e quando vocês forem estudar, por exemplo, o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde, você vai ver um período da história no Brasil em que a iniciativa privada era muito ativa no desenvolvimento das ações de saúde, e quem tinha acesso era quem pagava. Por isso que o SUS é uma conquista, é um presente e é um valor imenso a ser lutado por cada brasileiro, porque ainda está em construção, ainda está em franco desmonte, em franco desrespeito, tá? E essas ações empresariais direcionadas a ações curativas e inacessíveis à maioria da população. Ainda temos profissionais de saúde que trabalham mediante o modelo queixa-conduta, quando esse modelo que é baseado nos consultórios simples, nos consultórios que nós conhecemos, e que o paciente procura o serviço de saúde porque tem uma queixa, e mediante aquela queixa, aquele desconforto, uma conduta é tomada. E que se discute muito pouco, no Brasil ainda se discute muito pouco os meios de se prevenir agravos, tá? Notícia da última semana, o PIB do Brasil caiu quase 10% no segundo semestre de 2020, comparado ao primeiro trimestre de 2020. Tá? Em relação a esse mesmo período de 2009, a queda foi de 11,4%, mais baixas na série que se iniciou em 1996. No acumulado dos 4 trimestres terminados em junho, houve queda de 2,2% em relação aos 4 trimestres imediatamente anteriores. O link para as notícias está aqui, notícia vinda lá do IBGE. O Brasil, ele é o 7º país do mundo com maior desigualdade social. Vale a leitura do link também, vocês vão receber. Nós temos os determinantes ecológicos das doenças, como situação geográfica com agentes físicos, agentes artificiais como calor, frio, radiações ionizantes, pessoas ionizantes, ruído, agentes químicos, substâncias naturais, venenos, toxinas originadas dos vegetais, animais e minerais, substâncias artificiais, eletromagnetismo. Nós estamos submetidos a constantes variações em ondas que nos cercam e que nós não sentimos, mas existe reflexo no nosso corpo. Poluição ambiental, poluição sonora. Na zona rural, nós temos exploração predatória de florestas, aparecimento urbano de doenças do ciclo silvestre e modificações de ciclos, como é o caso, pessoal, da doença de Chagas. Tem existido pesquisa já testando a modificação do habitat do barbeiro, tá bom? Determinantes biológicos das doenças, sua presença faz com que a doença aconteça, seja desencadeada, como é o caso de bactérias, fungos, e outros agentes parasitários. Determinantes psicossociais, dentre eles perturbações que dizem respeito à afetividade do humano e como isso vai refletir em toda a sua vida adulta. No caso, cuidados maternos, carência afetiva, instabilidade social, e isso é óbvio, tá? Ele pode ser tanto um desencadeante de violência,
né? Como de violência autoinfligida, estamos no Setembro Amarelo, mas o ano inteiro é momento para se falar sobre os riscos de suicídio. Aqui toda a população brasileira está sujeita. O isolamento social, tá? Então provocam enfermidades mentais, psicossomáticas, maior suscetibilidade às doenças orgânicas. Precisamos falar da influência da espiritualidade no processo de saúde e doença, tá bom? Ao longo da história, a espiritualidade, as práticas extrabiológicas, extrafísicas, têm influenciado sobremaneira a forma como o homem se vê e como enfrenta o processo saúde e doença. Então, práticas antigas que eram instintivas, no caso da pré-história, como lamber feridas, ficar próximo ao fogo, né? Quando enfim, se tinha febre ou muito frio, né? A sensação térmica corpórea de menor intensidade, lamber as feridas, beber muita água, entender que beber água era algo que era atinente à vida, é muito característica das sociedades desde a pré-história, a forma como elas se organizavam, desde os povos nômades até o processo de sedentarização. Esse crânio foi encontrado, ele tem marcas, né, de cicatrizes, né, histológicas, né, teciduais, ósseas, da bactéria Yersinia pestis, que era a bactéria causadora, né, do desenvolvimento da peste bubônica, da peste lá, que é chamada peste negra, na Idade Média. Então, há registros da existência, da ocorrência de surtos, epidemias, né, encontrados em resquícios, em fósseis, desde a Idade Média. O homem sempre utilizou formas de registrar suas crenças ou suas formas de lidar com a doença, seu entendimento de doença, por seu modo de vida. Aqui é uma ilustraçãozinha da Yersinia pestis. Apenas uma continuidade, estamos utilizando ela como um protótipo, exemplo de bactéria, assim como utilizamos o vírus o SARS-CoV-2 como exemplo, tá? Então aqui estrutura da Yersinia pestis, características da bactéria, parede celular, tá? Material envelopado, ribossomos, o DNA cromossomal, plasmídios, tá? Tudo organizadinho. A pulga que funciona como um vetor, tá bom? E aí ela falando aqui todo o processo de infecção da peste bubônica. A pulga pica o rato e fica infectada pela bactéria. Temos centenas de vários, muitos exemplos de doenças causadas por esse tipo de transmissão, com vetores, com hospedeiros intermediários até chegar ao hospedeiro definitivo, né? Tendo outros mamíferos que podem ser acometidos também pelo mesmo micro-organismo patogênico. Exemplos por exemplo, teoria humoral das enfermidades vem lá de Hipócrates, que é considerado o pai da medicina. Ele achava que as doenças eram causadas por humores ou por mudanças positivas ou negativas do ambiente. A gente teria o éter como meio de manifestação da vida ou das doenças. Edward Jenner, que foi que determinou o desenvolvimento da vacina, e o termo vacina vem da imunização através da vaca. Vamos ver essa história maravilhosa, momentos dramáticos da história da ciência. Edward Jenner é um dos protagonistas. Louis Pasteur, que desenvolve o processo de pasteurização, que é, por exemplo, o leite pasteurizado que nós consumimos na nossa casa. É o ato de exceder determinadas temperaturas para matar micro-organismos que sejam patogênicos. Isso é
fantástico. John Hunter, que é um importante, vamos dizer, pesquisador, responsável por primeiros modelos experimentais, tá? Nós temos métodos de estudo diferentes da patologia, como é o caso da morfologia macroscópica e, no caso, microscópica, pelo estudo das células, citologia e histologia relacionados à bioquímica e microbiologia, para o desenvolvimento de outras estratégias terapêuticas e reprodução, observação de doenças animais em laboratórios, que nós chamamos de modelos experimentais. Através desses modelos experimentais, nós podemos identificar o desenvolvimento de determinadas doenças ou determinados padrões comportamentais. O ato de trazer esse reflexo dos animais para os seres humanos se chama ciência translacional, tá? Temos diversos agentes agressivos, que são chamados fatores intrínsecos, como modificações no genoma, na hereditariedade, na embriogênese. Nós temos uma característica, um tema muito comum que nós chamamos de epigenética, que é a forma que o meio tem de influenciar a genética e florescer e desencadear questões que estejam atinentes à genética. Erros metabólicos inatos, que a gente chama também, alguns livros trazem erros inatos do metabolismo, disfunções imunológicas e vão desde as doenças autoimunes, hipersensibilidades, tá? Galera aí que tem asma e que faz acompanhamento constante, passa por essa parte aí dos fatores intrínsecos. Distúrbios circulatórios, distúrbios nervosos e psíquicos, e isso também tem ordem, tem um fator genético muito forte. Os fatores extrínsecos, já falamos bastante sobre eles, físicos, temperatura, eletricidade, radiações, ruídos, tá? Entre os agentes infecciosos que nos rodeiam diariamente, dezenas de trilhões de tipos diferentes de agentes, tá? Na verdade, dos seres microscópicos, a grande maioria não é patogênico, o que acaba sendo favorável para nós, né? Então, dentre eles, os vírus, bactérias, fungos. Preste atenção, o fungo não causa só aquela frieira que você conhece, que você já teve, não, hein? Ele não causa só candidíase, não, hein? Temos histórias de verão interessantíssimas sobre candidíase, mas não é só esse tipo de doença causada por fungo. Temos também doenças infecciosas graves, pulmonares, causadas por fungos, tá? Dentre elas, paracoccidioidomicose, tá? Protozoários, como é um exemplo aqui, o Trypanosoma cruzi. Temos os helmintos, que são os parasitas os helmintos, nematelmintos, tá? Temos vários outros que estão lá na área de parasitologia, que nós vamos mexer com eles um pouco. Nós temos o ciclo e diferenciação celular, que são determinantes ao entendimento de determinadas doenças, tanto nas fases, por exemplo, fase mitótica, né, formação de células filhas, fases do ciclo celular, G1, que a gente vai chamar de interfase ou interfase, desde G1 até G2. Temos a fase em G1, que é a fase de crescimento da célula. Na fase S, a gente chama de fase S porque é a fase de síntese do DNA. E a fase G2, que é outra segunda fase de crescimento celular. Nessa fase G1, a gente pode chamar que a célula se encontra quiescente, tá? O crescimento é a fase de multiplicação celular, responsável pela formação de conjuntos de células que compõem os indivíduos, tecidos, órgãos. Importante durante o desenvolvimento dos organismos e para repor as células que morrem, processo natural de desenvolvimento. Vamos lembrar que a fase do desenvolvimento fetal
é a fase em que existe uma intensidade maior de crescimento de células, tá? Ao longo da vida, desenvolvimento. Os exemplos para esse ciclo: fatores de crescimento, ligação ligante, que tem relação com receptores de célula, ativação desses receptores, transdução do sinal e geração de mensageiros secundários. Isso aqui é mecanismo celular. Ativação de fatores de transcrição para que se ocorra a síntese de DNA e divisão celular, um momento crucial. Os receptores de superfície são fundamentais em todo o processo de adaptação ou de lesão celular. Eu tenho receptores com atividade tirosina quinase intrínseca, que promovem a autofosforilação. Nós temos outro exemplo de receptores que não possuem atividade catalítica intrínseca, ou seja, vão realizar o ativamento de proteínas citosólicas através da tirosina quinase, que vão provocar a fosforilação do receptor. E temos receptores associados, ou chamando receptores acoplados à proteína G, que através deles a gente chama de segundos mensageiros ou mensageiros secundários. Vias específicas, como por exemplo, fator de crescimento, receptores com atividade tirosina quinase intrínseca, tá? Nós temos receptores acoplados, no caso, acoplado à proteína G. Tudo isso a gente vai descobrindo com o tempo. Receptores sem atividade de tirosina quinase intrínseca, tá? No caso dos genes, por exemplo, eu tenho a codificação de sequências de base que serão transcritas para RNA mensageiro, e aí a gente vai ter todo aquele processo, tanto para a produção de proteínas, para a síntese de proteínas, quanto, enfim, reprodução celular e outros, né, mecanismos celulares. Eu tenho os exons, que vão ser sequências de DNA que codificam RNA ou proteína, que a gente está marcado os exons com os Ezinhos, os introns, que sequências que não codificam RNA ou proteínas e participam quer da organização do DNA, quer da estrutura cromossômica, é muito mais para uma formação estrutural do material genético, tá? E regulação da expressão de genes, mas sem muita função específica, sem muita função conhecida. Do DNA, do material genético, nós temos funções básicas, e quando a gente diz funções básicas, armazenamento da informação genética, que é nada mais, nada menos do que a base da vida na Terra. E pasmem, existe hoje em dia formas de armazenamento de memória que não a memória biológica, memória, né, de dados em DNA. Claro que a gente chama de DNA virtual, mas existe toda uma técnica também. Então, as funções deles, o papel deles, replicação, recombinação gênica, é a partir dessa recombinação, diferentes arranjos que vão se manifestar no indivíduo, manifestar funções ou disfunções orgânicas, tá? Transmissão da informação genética através dos mecanismos de transcrição e tradução. Já a diferenciação celular vai ser um processo de especialização morfológica. Quando eu falo especialização morfológica e funcional, é como que as células vão se organizar para se dispor em tecidos e órgãos. Especialização para determinada função orgânica, um néfron, um neurônio, um sarcômero, certo? Um osteoblasto, uma hemácia. Então, especialização morfológica, como que as células vão exercer suas funções orgânicas. Ou a partir do desenvolvimento de distúrbios do crescimento e da diferenciação, que são frequentes, normalmente de ordem genética, ou daqueles fatores agressivos que a gente viu anteriormente. Nós temos as células lábeis, que têm um elevado índice mitótico, uma alta capacidade de se dividir
continuamente ao longo da vida do indivíduo, substituindo células destruídas fisiologicamente. Exemplos dela, porque é o processo fisiológico, é a reposição celular. Epitélio, um exemplo claro, e vamos fazer um paralelo agora, o epitélio olfatório, né, o epitélio nasal, que é renovado, todas essas células são renovadas em um espaço de cerca de 2 meses, por exemplo. Por isso que um dos sintomas característicos da COVID-19 é a anosmia ou a incapacidade de sentir cheiros, é quando existe uma afetação dessas células do epitélio olfatório e você tem o indivíduo recobrando a função olfatória depois do tempo de renovação dessas células, tá? É fisiológico. Células hematopoéticas e as células estáveis têm um baixo índice mitótico de reprodução, mas são capazes de proliferar, meu Deus, que trava-língua, quando estimuladas. Exemplos delas são as células dos órgãos glandulares, como fígado e pâncreas, células mesenquimais, como fibroblastos e células musculares lisas, astrócitos e células endoteliais. Exemplo de estrutura membranar, né, no caso da célula. Exemplos das estruturas celulares, a clássica membrana fosfolipídica, estruturas proteicas dessa membrana que vão garantir, junto com a estrutura lipídica, a fluidez da célula, da membrana celular. As proteínas que se tornam canais, né, transmembranares, glicoproteínas. Processos de adaptação celular recebem diversas nomenclaturas e têm características diferentes. Características essas que são alteração do volume celular, do tamanho delas, no caso, hipertrofia, hipotrofia, como é o caso aqui, hipertrofia, o volume dela, o tamanho dela. Alteração da taxa de divisão celular. Então, eu tenho um aumento do número de células, hiperplasia ou hipoplasia. Um exemplo, hiperplasia. Alteração na diferenciação, que a gente falou anteriormente. Diferenciação é aquele processo de especialização, o crescimento de uma célula com função específica, né? Então, que a gente chama de metaplasia. A metaplasia, que aqui exemplo. A metaplasia não é a mesma coisa que neoplasia, mas pode ser um estágio anterior ao desenvolvimento de neoplasias. Exemplos de, por exemplo, atrofia, processo de atrofia, hipotrofia, aqui, né, no Alzheimer, e aqui um córtex cerebral eutrófico. Exemplo de neoplasia, quando eu tenho tanto um crescimento desenfreado com metaplasia em estruturas que não sejam de sua origem funcional, além de uma outra característica do tecido neoplásico, que é a neovascularização. Hiperplasia, exemplo de hiperplasia, que é a hiperplasia prostática. E outro exemplo, aqui no caso em uma microscopia, metaplasia escamosa, é a mudança de estrutura e função de células em uma localização que não seria sua origem, tá? Hipotrofia, redução na quantidade dos componentes estruturais. O mecanismo do desenvolvimento da hipotrofia, redução do anabolismo celular. Ela pode acontecer fisiológica ou patologicamente, certo? Exemplos de hipotrofias patológicas, o caso de indivíduos com inanição, desuso de determinadas estruturas, como é o caso de indivíduos com hemiplegia, né, em que o membro em desuso acaba atrofiando as estruturas musculares,
obstrução vascular, substâncias tóxicas, déficit hormonal. A hipertrofia vai ser já o contrário da hipotrofia, o aumento quantitativo dos constituintes celulares, pode ser fisiológico e patológico. Um exemplo aqui é a hipertrofia miocárdica, muito comum na insuficiência cardíaca congestiva, em que o ventrículo esquerdo, olha a diferença na espessura da parede do ventrículo esquerdo com relação ao ventrículo direito, né? Exemplo de hipertrofia fisiológica, o útero durante o período gravídico. Hipertrofias patológicas, hipertrofia miocárdica, com hipertensão e estenose valvar, hipertrofia de musculatura esquelética, no caso do trabalho atlético, galera bodybuilder, cuidado com os suplementos e com as consequências renais disso. E hepáticas, né? Hipertrofia de musculatura lisa, de órgãos ocos, como é o caso da hipertrofia prostática, que provoca também uma hipertrofia da musculatura lisa da bexiga. E as consequências elas podem ser tanto reversíveis quanto irreversíveis. Exemplos histológicos da hipertrofia do miocárdio. Esse aqui é um exemplozinho, um objeto 3D que a gente consegue mexer com ele aqui. Ó, a gente usa o Sketchfab. Eu vou mostrar para vocês como que a gente utiliza para ter toda uma visão panorâmica de uma estrutura, um objeto em 3D. Temos aqui ventrículo esquerdo, ventrículo direito, no caso, né? Tá bom? Aqui é o ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Isso aqui é a visão, aqui é a visão anterior, ok? Que é o corte e aqui estamos observando internamente o coração. No caso da hipoplasia, é uma diminuição da população celular, tá? Causas delas seriam embriogênese, no caso hipoplasia pulmonar ou renal, e eu teria uma diminuição, um pequeno crescimento dessas estruturas orgânicas. Podem ser fisiológicas ou patológicas, exemplo, involução das gônadas no climatério, no caso da mulher. Patológicas, no caso da hipoplasia da medula óssea, por agentes tóxicos ou infecções. Temos consequências irreversíveis, exceto nas situações congênitas. A hiperplasia, aumento no número de células de um órgão, pode ser fisiológico patológicos, tá? Metaplasia, a mudança de um tipo de célula adulta e madura em outro da mesma linhagem. Exemplos delas, transformação em epitélio pavimentoso não ceratinizado, epitélio glandular endocervical em epitélio escamoso, acontece bastante, vocês vão ver bastante isso lá nos preventivos, nos citopatológicos. Transformação de epitélio foveolar gástrico em epitélio intestinal. Vamos ver com o tempo tudo isso. Então, exemplos de metaplasias, vamos identificando com o tempo, tá bom? Displasias são condições não necessariamente patológicas, é a condição adquirida caracterizada por alterações do crescimento e diferenciação celular. Um exemplo muito característico, displasia mamária, tá? Displasias epiteliais, nem sempre progridem para câncer, normalmente tem uma característica dolorosa, mais frequentemente originam-se de epitélios metaplásicos. Tem a ver também com a idade, tá? Podemos ter lesões e condições pré-cancerosas, como por exemplo, displasia do colo uterino, displasia da mucosa gástrica, epitélio brônquico, displasia cutânea, displasia do tecido mamário. Nós podemos ter lesões pré-cancerosas causadas por outros mecanismos ou outros agentes
biológicos, como é o caso, por exemplo, do HPV. As lesões por HPV são lesões pré-cancerosas. Então, por hoje, nós estamos encerrados. Trouxe nossa homenagem e também o sentido da continuidade da luta, porque nós temos muito que estudar, nós temos muito que aprender. E eu acho que até a mensagem do Pantera Negra diz muito respeito ao entendimento do respeito do ser humano e sua relação com a natureza, né? E que tipo de riqueza é realmente a riqueza de grande valor para o indivíduo, para o ser humano. O grande herói acaba sendo esse, o que, por mais que seja o estereotipado ou que sofra preconceitos, como é o caso do racismo, ainda é o que tem aquela cultura mais rica e que tem uma relação de muito mais respeito com o seu semelhante e com o meio. Nossas referências hoje foram Bogliolo, Robbins, Gannon e Harrison. Esses dois eu acho, o Harrison eu acho que eu não consegui subir ainda para vocês no Drive, mas todos eles estão sendo disponibilizados, ok, pessoal? Então, muito obrigada por estar aqui hoje, é um prazer. Se você está vendo no canal, clica no joinha, se inscreve no canal, nós vamos ter muito mais material ao longo desse semestre, ok? Obrigada e até a próxima, pessoal que tem atividade no Classroom para vocês.